de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Boa noite a todos. Todos estão me ouvindo bem? Agora melhorou o retorno aqui. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui na quarta-feira, né? Tendo a oportunidade de refletir juntos com uma equipe tradicional. São frequentadores, são irmãos nossos e irmãs muito tradicional que gostam de vir a casa na quarta-feira. Eu estou distante da quarta-feira há 4 anos. Fui trabalhar na área do Rio durante a semana e aí não tinha oportunidade de estar com vocês aqui na quarta. Mas como eu gosto da quarta-feira. Gosto demais. E para mim é uma alegria muito grande estar retornando à tribuna espírita e poder estar compartilhando, ao mesmo tempo refletindo, junto com vocês, sobre a doutrina espírita. Hoje, com esse tema, que é um tema assim muito interessante, não julgueis para não ser julgados, algo que nós fazemos o tempo todo, julgar os outros. Muito comum, muitas vezes a gente faz até sem pensar. Quando a gente vê, a gente já está julgando. Qual o limite, portanto, entre o discernimento e o julgamento? Quais são as consequências do ato de julgar? São reflexões que nós vamos estar fazendo aqui hoje e que nós pedimos que todos nós nos dispamos de nossos preconceitos. Muitas vezes nós estamos armados com preconceitos, até sem querer. Uma colocação pode nos ferir. Não é o propósito desta noite. O propósito é esclarecer a conduta espírita que nós precisamos tomar diante das dificuldades da vida. Vamos lá? O capítulo de nossa referência é o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Jesus, certa feita... Melhorou? Ah, que bom. O técnico me avisou e eu pude utilizar esse recurso visual para poder melhorar, né, a nossa comunicação. Então, certa feita, Jesus, sabendo que ele estava próximo ao drama do Gólgota, que ele seria crucificado, nós estamos na semana de comemoração do maior dos julgamentos humanos, que é a condenação que nós fizemos com o nosso amado Mestre Jesus, condenando ele à morte. Então ele, sabendo o que nós, humanidade, iríamos fazer para com ele, ele subiu no Monte das Oliveiras e, cercado pela multidão e também ali pelos apóstolos, sequiosos de um roteiro, de um caminho, porque o mestre já não estaria mais fisicamente conosco. Então a humanidade precisava de um código, e esse código está ali, muito explicitado no Sermão da Montanha. As bem-aventurados brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. E dentre essas revelações muito caridosas, muito esperançosas para a humanidade, está o vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e também está não julgueis a fim de não ser julgados. Porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros, empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. São Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Como assim? Será então que Deus fica regulando os nossos atos o tempo todo? A gente julgou, já vem essa punição. Que processo é esse em que Ele está o tempo todo observando as nossas ações? Deus então, em sua sapiência, perfeito, criou um mecanismo de leis materiais e leis morais que estão o tempo todo
regulando as nossas ações. Mas para quê? Para que nós pudéssemos entrar pela porta estreita, para que a gente tivesse condição realmente de achar a casa do Pai. Então, é um processo educativo, é um processo evangelizador, em que nós precisamos adequar as nossas condutas, as nossas ações, às ações que Deus assim estabeleceu no caminho reto, para que a gente, portanto, encontre a felicidade plena. Preocupado com essa questão, Emmanuel foi questionado em uma obra muito interessante chamada O Consolador. E na questão de número 43, perguntaram a ele: considerando a determinação positiva do não julgueis, como podemos discernir do mal sem julgamento? Ora, se a gente precisa, portanto, ver a questão dos valores e das ações, como é que a gente vai fazer isso? E ele responde: entre julgar e discernir, há sempre grande distância. O ato de julgar para a especificação de consequência definitiva pertence à autoridade divina. Porém, o direito da análise está instituído para todos os espíritos, de modo que, discernindo o bem e o mal, o erro e a verdade, possam as criaturas traçar as diretrizes do seu caminho para Deus. Então, essa imagem aí belíssima, né? O olho de Deus, conhecida como olho de Deus, em que Ele está o tempo todo observando as nossas ações e que somente Ele realmente tem o direito de julgar. Somente Ele tem condição verdadeira de julgar a gente, porque nós não conhecemos uns aos outros. A gente não sabe, portanto, vamos assim dizer, criar um juízo de valor sobre o outro. E Deus sabe. Então a gente não tem condição de julgar ninguém. Então a obra está aí, O Consolador, e a fim de aumentar a nossa reflexão, a fim de que a gente consiga entender melhor, continuaram perguntando a Emmanuel: em face da lei dos homens, quando em presença do processo criminal, deve dar-se o voto condenativo em concordância com o processo crime ou absorver o réu em obediência ao não julgueis? Então aquele irmão que foi condenado, ainda assim, a pessoa que tem um poder legal de polícia, por exemplo, que pode prender, enfim, as pessoas que têm esse direito na sociedade, elas devem, portanto, condenar, elas devem prender. Qual é a ação que deve ser tomada? E Emmanuel, portanto, lembra do episódio do Evangelho em que Jesus está diante de uma mulher, e essa mulher foi pega em adultério, e ele então diz que a primeira postura é lembrar desse episódio. Atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Mas em seguida, ele afiança que se a pessoa está com o direito legal, portanto, legal, de julgar, ele precisa, portanto, exercer a sua função social. Porque nós, meus irmãos, quando nós estamos doentes, e essa doença é uma doença contagiosa, nós precisamos ser isolados, não é isso? Para que essa doença não venha contaminar o outro, porque senão daqui a pouco todo mundo vai desencarnar. Assim acontece com a célula da sociedade. Nós, portanto, se estamos na sociedade criando mecanismos de confusão, se nós estamos na delinquência, nós precisamos sermos segregados, para que segregadamente a gente seja tratado, porque nós estamos doentes. Então, nesse sentido, aquele que tem o direito legal do julgamento, ele precisa exercê-lo, mas precisa lembrar primeiramente do atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, para que ele possa fazer uma conexão com Jesus, para que ele possa fazer uma conexão com o Evangelho, porque se ele não fizer isso, ele vai estar muito no terra a terra. Ele não vai pensar em suavizar, ele não vai pensar numa atenuante, ele vai condenar e somente. E nós não somos simplesmente homens, nós somos espíritos, e como espírito a gente precisa ponderar muita coisa.
aí está um dos atos mais cruéis que nós, seres humanos, cometemos diante da nossa humanidade. Ainda assim, Jesus, depois de carregar uma cruz pesadíssima, depois dos sacrifícios materiais, ele ainda foi furado, teve o seu sangue derramado, e com a chuva praticamente penetrou a terra, simbolizando, portanto, uma fertilização espiritual mais cruel que a humanidade assim cometeu. Ele ainda, em conversa com os 2 ladrões, absorve esses 2 ladrões, oferece a eles o paraíso e pede perdão a Deus pela humanidade, porque nós certamente não sabemos o que fazemos, como também não sabemos o que estamos fazendo quando nós estamos julgando. Por isso a reflexão de hoje é tão importante. Essa foto belíssima aí representa o momento atual que a gente está vivenciando. Nós sabemos, espíritas que somos, que o Brasil tem uma missão espiritual. Essa missão está num livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo espírito Humberto de Campos, psicografia de nosso saudoso Chico Xavier. Conta-nos o livro que, certa feita, Jesus estava muito triste com a humanidade. Todos os planos, até então, que Jesus tinha feito para que a sua árvore espiritual crescesse e assim desse fruto, que o seu evangelho pudesse prosperar, nós, humanidade, estávamos simplesmente cortando na raiz. Então, naquele velho mundo, ele estava muito triste, porque ele não sabia mais que ação tomar. Foi aí então que o anjo Ismael, vendo a sua tristeza, chegou para ele e disse: Jesus, nós temos as terras do Cruzeiro. E Jesus então pôde se alegrar novamente e veio até as terras do Cruzeiro, de perto, para poder verificar o que poderia ser feito. Percebeu que era uma terra maravilhosa, sem furacões, uma terra que não estava assim submetida a nenhum tipo de terremotos, maremotos, enfim, uma terra muito bem consolidada. E foi aí então que ele teve a ideia de transferir a sua árvore espiritual do velho mundo para a terra, que até então era um projeto. E o projeto de Jesus era um projeto que incluía a reencarnação de alguns espíritos no velho mundo, para que esses espíritos pudessem inspirar as grandes navegações e, a partir daí, descobrir o Brasil, a fim de que, aos poucos, os espíritos fossem trazidos para cá. Que espíritos eram esses? Nós pedimos a Jesus que, cansados das guerras fraticidas do velho mundo, em que nós estávamos entrando em uma encarnação, saindo de uma encarnação, entrando numa guerra, saindo de uma guerra, que nós tivéssemos a oportunidade redentora de nascer no novo mundo. E assim então nós recebemos essa bênção, essa misericórdia divina, e por isso que nós estamos nascendo no Brasil. Nós espíritas sabemos disso. No entanto, meus irmãos, o momento que nós estamos atravessando é um momento muito preocupante, um momento de extrema sensibilidade, e que nós, espíritas, precisamos unir os nossos pensamentos com Jesus para orar. Não podemos vibrar pessimismo, negativismo. A única ação nossa tem que ser a ação otimista. Nós precisamos orar. Nós não podemos de forma nenhuma. A gente vê alguns comportamentos de irmãos nossos no WhatsApp, um comentário que a gente fica realmente boquiaberto. No Facebook, e muitas vezes repassando. A gente não pode permitir que o mal seja repassado. Por quê? Porque um mal repassado vira 2, que vira 10, que vira 180 milhões, mil brasileiros. Então a gente não pode permitir isso. Se o mal chegou até o nosso WhatsApp, se o mal chegou até o nosso Facebook, a gente precisa deixar ele ali,
não tem que compartilhar, não tem. Por quê? Porque nós estamos entrando numa onda de negativismo muito grande. E em vez das sombras perderem, as sombras ganham força. E nós espíritas não viemos à Terra para dar forças às sombras. Nós viemos para poder exatamente fazer o contrário. Ajudar Jesus na restauração do planeta. E isso depende de cada um de nós. Quem vai nos auxiliar a entender melhor a questão do julgamento, e que a gente vai poder fazer essas conexões todas mentais e ligar tudo, é esta obra chamada Renovando Atitudes. Um achado. O Espírito Hamed, através da psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, ele vai analisar a questão do julgamento. E fala o seguinte: julgar uma ação é diferente de julgar a criatura. Posso julgar e considerar a prostituição moralmente errada, mas não posso e não devo julgar a pessoa prostituída. Ao usarmos da empatia, colocando-nos no lugar do outro, sentindo e pensando com ele, em vez de pensar a respeito dele, teremos o comportamento ideal diante dos atos e atitudes das pessoas. O ser humano é um verdadeiro campo magnético. Observem bem. O ser humano é um verdadeiro campo magnético, atraindo pessoas e situações as quais se sintonizam amorosamente com seu mundo mental, ou mesmo de forma antipática com sua maneira de ser. Dessa forma, nossas afirmações prescreverão as águas por onde a embarcação de nossa vida deverá navegar. Ou seja, ele está informando aí que nós atraímos as coisas, independentemente da gente querer ou não. Conscientemente ou inconscientemente, nós somos seres energéticos. E aquilo que vibramos na lei que nós conhecemos de causa e efeito, ela retorna para nós, né? O otimismo volta ao otimismo, o pessimismo volta ao pessimismo, o ato de julgar volta para o nosso próprio julgamento. Numa condição de algoz, a gente acaba se tornando vítima de nós mesmos. Segundo Paulo de Tarso, é indesculpável o homem, quem quer que seja, que se arvore em ser juiz, porque, julgando os outros, ele condena a si mesmo, pois praticará as mesmas coisas, atraindo-a para si com seu julgamento. Vejamos que Paulo, em Romanos 2:1, já estava preocupado com essa questão, e muito bem inspirado pelo Cristo, ele já falava do julgamento. Se criaturas afirmarem, e aí ele vai exemplificar para a gente. Se criaturas afirmarem, idosos não têm direito ao amor, limitando o romance só para os jovens, elas estarão condenando-se a uma velhice de descontentamento e solidão afetiva desprovida de vitalidade. Então aqui a pessoa às vezes é jovem e fala assim, idosos não têm direito ao amor. Aí daqui a pouco ela vai esquecer que ela vai envelhecer. E como velha, ela não terá direito ao amor, porque ela já determinou isso na vida dela. Então o futuro dela já está sendo delineado desde o presente. Outro exemplo, se pessoas declararem homossexualidade é abominável, e ao longo do tempo se confrontarem com filhos, netos, parentes e amigos que têm algum impulso homossexual, suas medidas estarão estabelecidas pelo ódio e pela repugnância a esses mesmos entes queridos. Então nós já determinamos que homossexual é algo abominável. Vou ter um filho, um neto, um amigo, um bisneto, automaticamente eu já rejeito, porque eu já criei aquela condenação mental, e esse passa a ser o meu móvel. E se eu estou, portanto, vibrando o ódio, o que eu vou receber em troca? Se indivíduos decretarem, jovens não casam com idosos, estarão circunscrevendo as afinidades espirituais a faixas etárias e demarcando suas afetividades a padrões bem estreitos e apertados quanto a seus relacionamentos. Não julgueis a fim de não sejais julgados, ou mesmo, se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Quer dizer, alertemo-nos quanto a tudo aquilo que afirmarmos julgando, pois no auditório da vida todos somos atores e escritores, e, ao mesmo tempo, ouvintes e espectadores de nossos próprios discursos,
feitos e atitudes. É aquela velha história de que a palavra tem força, né? E que a gente sabe, não fala isso, não faz... É exatamente isso. A gente falou, criou uma vibração. Nós somos seres energéticos, nós somos energia inteligente. E essa energia, portanto, ao vibrar, ela se condiciona automaticamente às consequências da sua própria vibração. Está aí uma imagem de John Coffey, personagem de um filme belíssimo, chamado A Espera de um Milagre. Muito bom este filme, em que esse ator brilhante, agora já no mundo espiritual, pôde fazer esse personagem. Eu considero um dos melhores personagens do cinema. Para quem não viu, vale a pena ver esse filme. Esse irmão, ele faz o papel de uma pessoa, né, que foi condenada injustamente à cadeira de morte. E muito interessante essa reflexão, porque eu já vi, não sou tão novo assim do movimento, eu já vi espíritas dizerem que a única solução é a cadeira elétrica. A única solução é colocar em um paredão e fuzilar todo mundo. Não podemos fazer isso, né? Olha a questão do julgamento, olha a questão da energia que nós estamos vibrando. A mesma coisa, a gente está no lado, de repente entra aquela imagem chocante daquele irmão que está no erro, fazendo aqueles atos bárbaros, e nós vibramos junto. Muitas vezes falamos condena, mata, e essas nossas ações, muitas vezes impulsivas, elas passam por essa questão que nós falamos da energia, que estamos então potencializando a ação que teve, em vez de a gente tentar minimizar aquela energia que já é ruim, está sendo veiculada no país, a gente aumenta aquela energia com a nossa vibração. E nós não podemos, a gente precisa acordar a nossa consciência com este estudo do não julgueis, para que a gente consiga pensar, não, eu não posso fazer isso. Agora, ainda que seja uma vibração que eu tenha jogado, isso não vai desmerecer a próxima, não é? Chico Xavier fala, né, que a gente não pode fazer um novo presente, a gente não pode fazer, como é, de Janira, você lembra? Quem lembra? Oi? A gente não pode voltar e fazer o passado, mas a gente pode começar agora e fazer um novo fim, não é isso? Então, às vezes a pessoa teve a relação impulsiva e errou. Não, já errei, já era, já foi. Não, joga uma boa em cima, continua sendo energia, não é? Na mesma hora, mude o pensamento, não é? Cria o arrependimento e gera a reparação com a ação boa em seguida, para a gente poder já, de certa forma, diminuir ou até estancar, trocar a energia, fazer com que ela seja dissolvida e envolvida por uma energia maior e melhor. A eliminação da vida de um homem é sempre uma afronta a Deus. Então nós sabemos que só Deus tem condição, como nós falamos do julgamento, a vida Ele deu, é a única vida, é o único que pode tirar a vida de alguém, né? De matar, por aí, é Deus. Embora a gente saiba que vivos a gente está sempre, mas fisicamente só quem pode ter a ação de desencarnar é Deus. E aí, mais à frente, nesta obra maravilhosa, e vale a pena a gente ler, Após a Tempestade. Olha que nome. É um livro que Joana de Anjos vai estar analisando diversos momentos críticos para o espírito, ou para o país, ou para o mundo. Então, este livro é belíssimo, Após a Tempestade. E ela fala assim: são capazes também, na sua revolta, de cometer crimes equivalentes àqueles para os quais preeminentemente pedem a punição capital do infrator. Ignoras as tuas forças. E realmente, nós ignoramos a força que temos. Não temos condição de medir. Por exemplo, tem aqueles momentos sociais, aqueles casos de alguém que foi pego assim em um ato de selvageria, né? De repugnância, de ódio instantâneo, em que a humanidade é tomada e muitas vezes envolve a vítima. E muitas vezes quem mata a vítima não tem nada a ver com a situação. A humanidade é tomada assim de um torpor, de demência e de violência ao mesmo tempo, e do nada mata
o agressor, muitas vezes a paulada, outras vezes, olha, crimes bárbaros a gente vê na sociedade e a gente não tem noção de muitas vezes uma pessoa, que aquela pessoa é capaz de fazer o que fez. E nós somos assim. Nós não temos noção do que nós somos capazes. E aí ela fala, não sabes como te portarias na posição daquele que agora é o algoz. Aí vale de novo a gente lembrar da questão da mulher equivocada. Em vez da mulher adúltera, né? A mulher equivocada. Porque a gente percebe que ela foi envolvida por uma multidão. Ora, só quem havia sido traído era o esposo, era um só. Mas a multidão estava ali para apedrejá-la. Nessa questão que nós falamos, que a sociedade ela é cometida de uma loucura temporária. E muitas vezes, nessa loucura, a gente tem uma ação impensada. E por um julgamento precipitado, a gente pode vitimar alguém. Não sabe como te portarias na posição daquele que agora é o algoz. Aí a gente trouxe duas reflexões. A primeira, para a gente analisar, é a história de um garoto, por exemplo, que nasceu na favela. Ele nasceu na favela como filho de um irmão que está equivocadamente no erro, na delinquência. E ele cresceu sobre este prisma, sobre este horizonte, de que a vida era isso. E aí eu pergunto a vocês, o que será desse espírito quando crescer? Um espírito normal como nós. Nós não estamos falando de espírito do tipo de Chico Xavier. Nós estamos falando de espíritos medianos e que somos, de alguma forma, envolvidos pela educação que recebemos. Não é? A gente sabe que a linha pedagógica do pensamento, Piaget, Vygotsky, entre outros, em que a educação vai, portanto, de certa forma, endereçar o pensamento cognitivo, as ideias, o raciocínio, os atos de uma criança. Então a gente pergunta, que tipo de adulto, que tipo de horizonte de atos esse irmão vai cometer quando crescer? Se não for um espírito do nível do Chico Xavier, em que as influências não estarão tão fortes e ele vai conseguir, ele provavelmente vai seguir esta linha que lhe foi apresentada como certa. Indo para um outro extremo, nós vamos para o velho mundo, e nós vamos encontrar crianças sendo trabalhadas em campos de treinamento, com armas na mão, fazendo, portanto, um regime militar, dizendo que a humanidade é inimiga. E que a saída, a missão reencarnatória, é de alguém que precisa utilizar um explosivo para que, em nome do que eles acreditam, tirar a vida de inocentes. E que o prêmio para isso são 27 virgens, e desta maneira essa pessoa vai desencarnar e num paraíso celeste ela estará. Que tipo, voltando à reflexão nossa, que tipo de horizonte, como essa pessoa, esse espírito, vai conseguir ter uma outra visão, se ela recebeu durante a vida toda esse tipo de doutrina na sua mente, dizendo que esse é o caminho. Então ela fala assim, não sabes como te portarias na posição daquele que agora é o algoz. Por quê? Porque a experiência que a gente recebe durante a vida é o que nos marca. Diante de uma ação, eu posso perdoar meu inimigo. O outro já pode condenar. Eu posso condenar e o outro pode perdoar. Por quê? Porque a experiência vai estar marcando o espírito. Então os valores morais nossos vão estar de alguma forma sendo checados, sendo confrontados com a educação que a gente recebeu. Então a gente, pela questão da experiência, se nós estivermos na condição desse irmão, se nós estivermos na condição, por exemplo, de um político do nosso país, será que nós faríamos melhor? É isso que ela está dizendo. Se nós estivermos na condição daquele irmão que está lá no corredor da morte, será que nós faríamos melhor do que ele? Será que a gente tem condição de afirmar em sã consciência? É isso o que ela está dizendo, para que a gente não julgue ninguém, porque cada um é um caminho, cada um tem o seu roteiro, tem a sua evolução e tem as suas medidas para analisar
o seu presente. Aí então, o momento que nós estamos falando a respeito da mulher equivocada. Era um dia de grandes festividades e esta mulher, ela foi pega em adultério e o povo, sabendo que Jesus estava por ali, foi inflamado por alguém que começou a falar e ela foi arrastada e jogada aos pés do Cristo. Então os escribas, os fariseus, lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a no meio do povo, disse a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Dizia isto para o tentarem e terem do que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele levantou e disse: Aquele dentre vós que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Interessante nesta época aí, que só a mulher era adúltera. O homem só seria julgado se ele fosse pego por outro homem, e aí então este homem que iria julgá-lo. Então, enquanto a mulher era julgada pelo casamento, o outro era julgado por desonrar o outro, né? Então, era uma lei ainda muito machista. Mas então, o que Jesus estava escrevendo na areia, nesse momento aí, em que ele parece que sai um pouco da situação ali, conecta com Deus e começa, portanto, a refletir o que ele estava fazendo. Segundo o espírito de Amélia Rodrigues, numa obra chamada Nos Caminhos de Jesus, ele estava escrevendo os pecados, os erros, né, de cada um deles. Então ali ele estava dizendo cada um tinha feito. Como o pessoal continuou a interrogá-lo, ele disse: Aquele dentre vós que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. E voltou, abaixou de novo e continuou a escrever no chão os pecados de cada um deles. Quanto aos que o interrogaram, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou depois Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ele respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. São João capítulo 8, versículos 3 a 11. Então, o que será que esta mulher fez depois disso? Será que ela conseguiu voltar para a casa dela? Certamente não. Será que ela conseguiu voltar para a casa dos pais? Também não, porque naquela época não podia voltar para a casa dos pais. Tá? A não ser que o pai quisesse, mas era uma sociedade muito machista. E se o pai aceitasse, o marido era obrigado a devolver uma parte dos dotes. Pois bem, quem é essa mulher? O que aconteceu com ela? Amélia Rodrigues, na mesma obra que nós citamos, vai desenvolver essa história, dizendo que à noite ela se escondeu e à noite ela foi procurar Jesus. E fez a mesma pergunta: para onde é que eu vou? Meu marido não vai me aceitar mais. O meu pai, muito menos. Jesus, então, numa conversa com ela, deixou-a entender, porque ela precisava decidir pelo seu livre-arbítrio, que a sociedade não ia mais aceitá-la naquela situação. Que ela precisava de novos ares. Então foi aí que ela teve a ideia de ir para uma cidade um pouco mais distante dali, e aí começar uma nova vida. Então essa mulher que teve esta ação de misericórdia, essa ação de amor e de libertação ao mesmo tempo, de Jesus, chegando lá, ela fundou um pequeno lar, e aí então ela começou a falar da boa nova. Neste lar ela recebia viajantes, então ela cuidava das filhas desses viajantes, ela fazia o almoço, e ali, uma mini pensão, ela começou então a falar do Evangelho do Cristo. E 10 anos se passaram. 10 anos depois, se passou, ela recebeu
um homem muito doente. Já estava uma doença muito avançada. E então ela começa a cuidar daquele homem. E aquele homem estranha, portanto, todo aquele zelo e começa a falar: eu realmente estou muito cansado. E ela, para aquele homem, ela começa a falar do Evangelho de Jesus. E ele fala assim: é mesmo, certa feita eu ouvi falar do Nazareno. E aí então ele relata tudo para ela, a história que ela já conhecia. E ele então, falando do Nazareno, ele fala: eu pensei em procurá-la, mas quando eu vi já era tarde. E agora eu estou procurando o Nazareno. E ela fala: descansa, vou fazer uma sopa para você tomar, você está muito cansado, não se agaste tanto, fique tranquilo, porque nós já encontramos a Jesus. Então esse é o desfecho da mulher equivocada. E Allan Kardec, no Evangelho, ele vai desenvolver essa história que nós acabamos de contar para vocês, dizendo: atira a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Disse Jesus: essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. E o que vem a ser indulgência? É uma palavra que não é muito usada, apesar da gente falar, né? De vez em quando, seja indulgente, mas qual o significado? Eu precisei buscar o dicionário, porque eu não tinha certeza do que significava. Indulgência é exatamente não julgar. Mas além disso, é misericórdia para com o outro, é clemência. É exatamente a gente poder envolver o outro de um recomeço, permitindo que o outro possa ter uma nova atitude, em vez de julgar. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nós julgamos a nós próprios, nem condenar em outrem aquilo que de nós a gente acaba por nos absorver. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis. Primeiro, reprimir o mal, ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não temos escusa, nunca este último propósito, porquanto no caso então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Então ele está falando aí que o fato da gente poder, por uma questão de prazer, de vontade, de maledicência, apontar o mal de alguém, isso não é realmente nada meritório, nada louvável. É indesculpável. Quando esse mal é para evitar um mal maior, no caso, por exemplo, da sociedade, no caso de alguém que de repente pode, duplicar aquele mal, então a gente precisa realmente tomar uma atitude. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante. Importa, pois, não se tome em sentido absoluto esse princípio: não julguei se não quiser ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Ou seja, a gente não precisa de tempo nenhum dizer que a gente não pode julgar. A gente já falou aqui os casos possíveis: ou investir de uma autoridade legal, ou ainda, no caso de evitar o mal maior, a gente pode, por exemplo, comentar aquilo com uma outra pessoa, de repente para evitar um mal maior, não pelo simples prazer da maledicência, né? Não é possível que Jesus haja proibido se proferir o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo feito até mesmo em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena noutrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima ao demais nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe ao encargo. Então ele está falando aí, por exemplo, a gente tem um ditado, a gente fala assim, muito comum, a gente fala assim: quem é você para estar falando isso? Ou se a gente desconhece, a gente simplesmente não aceita aquela pessoa falar aquilo, porque a gente não entende e não vê ela como uma pessoa que tem uma autoridade. E a autoridade que ele está falando aqui é a autoridade moral. Interessante que os espíritos
Nós temos uma hierarquia espiritual, e isso é obedecido muito forte. O espírito moralmente elevado tem uma ascendência moral e, ao mesmo tempo, um poder sobre aquele outro espírito muito forte, no sentido de fazer, por exemplo, ele se calar se precisar, no sentido de limitar as suas ações, por exemplo. A gente vê muito isso na mesa mediúnica, nos livros, isso é muito forte. Então nós também temos isso. Quando a pessoa é uma pessoa boa, uma pessoa moral, a gente ouve os seus conselhos, a gente não pode falar aceita, muitas vezes a gente não vai aceitar de um outro, porque a gente não reconhece a autoridade daquela outra pessoa. Isso é naturalmente. Aos olhos de Deus, existe uma única autoridade legal, legítima, a que se apoia no exemplo que dá do bem. E o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Então a gente percebe aí como isso é natural, né? A gente tem o ato de julgar naturalmente, até porque é um vício que a gente acaba adquirindo ao falar de alguém, e aí o texto, ele vai falando para a gente que nós podemos comentar, até comentar, se esse comentário tiver realmente o move o bem. A gente não pode julgar, a gente pode discernir, a gente pode falar do ato, mas não podemos falar da pessoa, né? Geralmente a gente faz o contrário, a gente fala da pessoa. A pessoa teve esse comportamento no seu... E a gente muitas vezes não fala a pessoa, a gente simplesmente ignora a pessoa, isola a pessoa. Então, a reflexão visa a gente poder, de certa forma, desarmar. Poder, com as nossas relações, ou com o nosso país, ou com o nosso planeta, ou conosco mesmo, né? A gente precisa desarmar, para que a gente consiga sair das influências da lei de causa e efeito. Que julgamos, automaticamente seremos julgados. É da lei que assim seja. Aí estão as nossas referências do estudo de hoje: o Evangelho, o Consolador, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, renovando atitudes, após a tempestade e pelos caminhos de Jesus. Para quem desejar se aprofundar, todas as obras são obras muito interessantes. Obrigado pela paciência e até uma próxima oportunidade. Muita paz a todos. Queremos agradecer o nosso irmão querido, Renato. Agora você faz a prece, depois nós vamos para o passe, mas antes do passe temos avisos para dar. Senhor Jesus, amigo divino, sabemos, Senhor, que nós temos tantos atos de encontro com o bem, com o belo, com a fraternidade. E diante do Brasil em que todos nós estamos inseridos e envolvidos. E esse mesmo país que nós queremos ver bem melhor para todos nós, mais fraterno, andando em um caminho mais equilibrado, economicamente mais viável, mais fraternal. Nós te pedimos que neste momento, Senhor, que a sua misericórdia seja derramada em nosso país. Nossas vibrações, somadas, Senhor, a tantas vibrações neste momento, estão buscando, pelo veículo da prece, chegar até seu coração. Nós te buscamos e nos unimos a esses irmãos que encontraram a única atitude no móvel da esperança por dias melhores. Porque, Senhor, dias melhores virão. E é nessa sintonia que nós ficamos neste momento,
Te agradecemos a oportunidade de nascer no Brasil. Te agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa de amor e luz, juntos, unidos, refletindo em torno do Teu Evangelho de amor. Fique conosco, Senhor, nos auxilie no dia a dia, porque lá fora é mais difícil. Porque lá fora são tantas atrações e muitas vezes não temos tempo, ao mesmo tempo, de pensar em Ti. Acabamos por impulso atendendo, muitas vezes, a pensamentos menos dignos e a ações deletérias. Por isso nós te pedimos, auxilia-nos lá fora, auxilia-nos na intuição, auxilia-nos na reflexão. Esteja no nosso trabalho, no nosso lar, esteja dentro de nós. Sê conosco, Mestre amado, e muito obrigado pelas reflexões de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós queremos convidá-los para o próximo domingo. Domingo, a nossa palestra, para quem está aqui de primeira vez, é às 18 horas. Então, no próximo domingo, nós teremos aqui em nossa casa Isabete Bittencourt, do Grupo Espírita Fraternidade de São Pedro da Aldeia. E ela vai falar sobre estamos preparados para os desafios da vida? E na próxima quarta-feira, quem vai falar aqui em nossa casa é a nossa irmã Horaci. E ela vai falar sobre ressurreição da carne, do Livro dos Espíritos, quarta parte. E agora nós queremos convidá-los. O mês de abril é mês de aniversário da nossa casa. Com muita honra que nós anunciamos o aniversário de 93 anos do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. Quer dizer, muita gente aqui não era nem nascido. E o centro já estava fluindo aqui em Cabo Frio. A gente fica muito feliz. E o dia do aniversário do centro é dia 3 de abril. E nós teremos aqui em nossa casa, teremos a honra de receber uma pessoa muito querida do movimento espírita, muito especial para todos nós, que é o José Raul Teixeira. O José Raul Teixeira, ele é natural da cidade de Niterói, é licenciado em Física, mestre e doutor em Educação, professor aposentado da Universidade Federal Fluminense e um dos fundadores da Sociedade Espírita Fraternidade, localizada lá em Niterói. E também tem um anexo a essa sociedade, que é chamado Remanso Fraterno. Remanso Fraterno atende a muitas crianças, famílias, e eles agora, o José Raul, indo para os Estados Unidos para fazer uma conferência, ele teve um AVC. Agora é o algoz. Aí a gente trouxe duas reflexões. A primeira, para a gente analisar, é a história de um garoto, por exemplo, que nasceu na favela. Ele nasceu na favela como filho de um irmão que está equivocadamente no erro, na delinquência. E ele cresceu sobre este prisma, sobre este horizonte, de que a vida era isso. E aí eu pergunto a vocês, o que será desse espírito quando crescer? Um espírito normal como nós. Nós não estamos falando de espírito do tipo de Chico Xavier. Nós estamos falando de espíritos medianos e que somos, de alguma forma, envolvidos pela educação que recebemos. Né? A gente sabe que a linha pedagógica do pensamento, Piaget, Vygotsky, entre outros, em que a educação vai, portanto, de certa forma, endereçar o pensamento cognitivo, as ideias, o raciocínio, os atos de uma criança. Então a gente pergunta, que tipo de adulto, que tipo de horizonte de atos esse irmão vai cometer quando crescer? Se não for um espírito do nível do Chico Xavier, em que as influências não estarão tão fortes e ele vai conseguir, ele provavelmente vai seguir esta linha que lhe foi apresentada como certa. Indo para um outro extremo,
nós vamos para o velho mundo e nós vamos encontrar crianças sendo trabalhadas em campos de treinamento, com armas na mão, fazendo, portanto, um regime militar, dizendo que a humanidade é inimiga. E que a saída, a missão reencarnatória, é de alguém que precisa utilizar um explosivo para que, em nome do que eles acreditam, tirar a vida de inocentes. E que o prêmio para isso são 27 virgens, e desta maneira essa pessoa vai desencarnar e num paraíso celeste ela estará. Que tipo, voltando à reflexão nossa, que tipo de horizonte, como essa pessoa, esse espírito, vai conseguir ter uma outra visão, se ela recebeu durante a vida toda esse tipo de doutrina na sua mente, dizendo que esse é o caminho. Então ela fala assim: não sabes como te portarias na posição daquele que agora é o algoz. Por quê? Porque a experiência que a gente recebe durante a vida é o que nos marca. Diante de uma ação, eu posso perdoar meu inimigo. O outro já pode condenar. Eu posso condenar e o outro pode perdoar. Por quê? Porque a experiência vai estar marcando o espírito. Então os valores morais nossos vão estar de alguma forma sendo checados, sendo confrontados com a educação que a gente recebeu. Então a gente, pela questão da experiência, se nós estivermos na condição desse irmão, se nós estivermos na condição, por exemplo, de um político do nosso país, será que nós faríamos melhor? É isso que ela está dizendo. Se nós estivermos na condição daquele irmão estar lá no corredor da morte, será que nós faríamos melhor do que ele? Será que a gente tem condição de afirmar em sã consciência? É isso o que ela está dizendo, para que a gente não julgue ninguém, porque cada um é um caminho, cada um tem o seu roteiro, tem a sua evolução e tem as suas medidas para analisar o seu presente. Aí então, o momento que nós estamos falando a respeito da mulher equivocada. Era um dia de grandes festividades e esta mulher, ela foi pega em adultério e o povo, sabendo que Jesus estava por ali, foi inflamado por alguém que começou a falar e ela foi arrastada e jogada aos pés do Cristo. Então os escribas, os fariseus, lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a no meio do povo, disse a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Dizia isto para o tentarem e terem do que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele levantou e disse: aquele dentre vós que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Interessante nesta época aí, que só a mulher era adúltera. O homem só seria julgado se ele fosse pego por outro homem, e aí então este homem que iria julgá-lo. Então, enquanto a mulher era julgada pelo casamento, o outro era julgado por desonrar o outro, né? Então, era uma lei ainda muito machista. Mas então, o que Jesus estava escrevendo na areia, nesse momento aí, em que ele parece que sai um pouco da situação ali, conecta com Deus e começa, portanto, a refletir. O que ele estava fazendo? Segundo o espírito de Amélia Rodrigues, numa obra chamada Nos Caminhos de Jesus, ele estava escrevendo os pecados, os erros, né, de cada um deles. Então ali ele estava dizendo cada um tinha feito. Como o pessoal continuou a interrogá-lo, ele disse: aquele dentre vós que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. E voltou, abaixou de novo e continuou a escrever no chão os pecados de cada um deles. Quanto aos que o interrogaram, esses
ouvindo falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou depois Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ele respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. São João capítulo 8, versículos 3 a 11. Então, o que será que esta mulher fez depois disso? Será que ela conseguiu voltar para a casa dela? Certamente não. Será que ela conseguiu voltar para a casa dos pais? Também não, porque naquela época não podia voltar para a casa dos pais. Tá? A não ser que o pai quisesse, mas era uma sociedade muito machista. E se o pai aceitasse, o marido era obrigado a devolver uma parte dos dotes. Pois bem, quem é essa mulher? O que aconteceu com ela? Amélia Rodrigues, na mesma obra que nós citamos, vai desenvolver essa história, dizendo que à noite ela se escondeu e à noite ela foi procurar Jesus. E fez a mesma pergunta: para onde é que eu vou? Meu marido não vai me aceitar mais. O meu pai, muito menos. Jesus, então, numa conversa com ela, deixou-a entender, porque ela precisava decidir pelo seu livre-arbítrio, que a sociedade não ia mais aceitá-la naquela situação. Que ela precisava de novos ares. Então foi aí que ela teve a ideia de ir para uma cidade um pouco mais distante dali, e aí começar uma nova vida. Então essa mulher que teve esta ação de misericórdia, essa ação de amor e de libertação ao mesmo tempo, de Jesus, chegando lá, ela fundou um pequeno lar, e aí então ela começou a falar da boa nova. Neste lar ela recebia viajantes, então ela cuidava das filhas desses viajantes, ela fazia o almoço, e ali, uma mini pensão, ela começou então a falar do Evangelho do Cristo. E 10 anos se passaram. 10 anos depois, se passou, ela recebeu um homem muito doente. Já estava uma doença muito avançada. E então ela começa a cuidar daquele homem. E aquele homem estranha, portanto, todo aquele zelo, e começa a falar: eu realmente estou muito cansado. E ela, para aquele homem, ela começa a falar do Evangelho de Jesus. E ele fala assim: é mesmo, certa feita eu ouvi falar do Nazareno. E aí então ele relata tudo para ela, a história que ela já conhecia. E ele então, falando do Nazareno, ele fala: eu pensei em procurá-la, mas quando eu vi já era tarde. E agora eu estou procurando o Nazareno. E ela fala: descansa, vou fazer uma sopa para você tomar, você está muito cansado, não se agaste tanto, fique tranquilo, porque nós já encontramos a Jesus. Então esse é o desfecho da mulher equivocada. E Allan Kardec, no Evangelho, ele vai desenvolver essa história que nós acabamos de contar para vocês, dizendo: atira a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Disse Jesus: essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. E o que vem a ser indulgência? É uma palavra que não é muito usada, apesar da gente falar, né? De vez em quando, seja indulgente, não sei o quê. Mas qual o significado? Eu precisei buscar o dicionário, porque eu não tinha certeza do que significava. Indulgência é exatamente não julgar. Mas além disso, é misericórdia para com o outro, é clemência. É exatamente a gente poder envolver o outro de um recomeço, permitindo que o outro possa ter uma nova atitude, em vez de julgar. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nós julgamos a nós próprios, nem condenar em outrem aquilo que de nós a gente acaba por nos absorver. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a 2 móveis. Primeiro, reprimir o mal, ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não temos escusa, nunca este último propósito, porquanto no caso então, só há maledicência e maldade.
O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Então ele está falando aí que o fato da gente poder, por uma questão de prazer, de vontade, de maledicência, apontar o mal de alguém, isso não é realmente nada meritório, nada louvável. É indesculpável. Quando esse mal é para evitar um mal maior, no caso, por exemplo, da sociedade, no caso de alguém que de repente pode, né, duplicar aquele mal, então a gente precisa realmente tomar uma atitude. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante, importa, pois, não se tome em sentido absoluto esse princípio, não julguei se não quiser ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Ou seja, a gente não precisa, em tempo nenhum, dizer que a gente não pode julgar. A gente já falou aqui os casos possíveis. Ou investir de uma autoridade legal, ou ainda, no caso de evitar o mal maior, a gente pode, por exemplo, comentar aquilo uma outra pessoa, de repente para evitar um mal maior. Não pelo simples prazer da maledicência, né? Não é possível que Jesus haja proibido se proferir o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo feito até mesmo em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena noutrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima ao demais nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe ao encargo. Então ele está falando aí, por exemplo, a gente tem um ditado, a gente fala assim, muito comum, a gente fala assim, quem é você para estar falando isso? Ou se a gente desconhece, a gente simplesmente não aceita aquela pessoa falar aquilo, porque a gente não entende, não vê ela como uma pessoa que tem uma autoridade. E a autoridade que ele está falando aqui é a autoridade moral. Interessante que os espíritos, nós temos uma hierarquia espiritual, e isso é obedecido muito forte. O espírito moralmente elevado tem uma ascendência moral e, ao mesmo tempo, um poder sobre aquele outro espírito muito forte, no sentido de fazer, por exemplo, ele se calar se precisar, no sentido de limitar as suas ações, por exemplo. A gente vê muito isso na mesa mediúnica, nos livros, isso é muito forte. Então nós também temos isso. Quando a pessoa é uma pessoa boa, uma pessoa moral, a gente ouve os seus conselhos, a gente não pode falar aceita, muitas vezes a gente não vai aceitar de um outro, porque a gente não reconhece a autoridade daquela outra pessoa. Isso é naturalmente. Aos olhos de Deus, existe uma única autoridade legal, legítima, a que se apoia no exemplo que dá do bem. E o que é o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Então a gente percebe aí como isso é natural, né? A gente tem o ato de julgar naturalmente, até porque é um vício que a gente acaba adquirindo ao falar de alguém. E aí o texto, ele vai falando para a gente que nós podemos comentar, até comentar, se esse comentário tiver realmente o move o bem. A gente não pode julgar, a gente pode discernir, a gente pode falar do ato, mas não podemos falar da pessoa, né? Geralmente a gente faz o contrário, a gente fala da pessoa. A pessoa teve esse comportamento no seu... E a gente muitas vezes não fala a pessoa, a gente simplesmente ignora a pessoa, isola a pessoa. Então, a reflexão visa a gente poder, de certa forma, desarmar. Poder, com as nossas relações, ou com o nosso país, ou com o nosso planeta, ou conosco mesmo, né? A gente precisa desarmar, para que a gente consiga sair das influências da lei de causa e efeito. Que julgamos, automaticamente seremos julgados. É da lei, que assim seja.